E aí, Marcos ou keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou anarcocapitalista. Eu pedi para que o pessoal da minha comunidade do YouTube comentassem alguns argumentos a favor do Estado, porque o Estado é necessário. Então, teve muita coisa, eu selecionei 50 e vou falar aqui para vocês. É importante falar também que vocês precisam sempre estar de olho lá na minha comunidade. É lá que eu faço as postagens, pergunto para o pessoal sobre o que eles querem que eu faça o vídeo, eu também peço sugestões, comento alguma coisa sobre algum atraso, de como é que vai ser também os próximos vídeos, tá? Então eu vou começar aqui. Sinceramente, eu comecei a pensar se o Estado realmente não é necessário, depois desses comentários, porque realmente foram muito bons, tá? Vou começar aqui, porque senão eu vou demorar muito e o vídeo vai ficar muito grande, tá? Se não fosse o Estado, quem iria proibir os canudos? Esse é o primeiro. Se não fosse o Estado, quem obrigaria a existir os monopólios como Correios e Petrobras? O que é muito importante também. Se não fosse o Estado, como iríamos conhecer o Cabo da Ciolo? Quem cobraria antecipado para dizer que é grátis? Se não fosse o Estado, quem ia impedir os restaurantes de colocar potinho de sal na mesa? Quem daria aumento a si mesmo? Se não fosse o Estado, quem soltaria os preços no Natal? Pô, até me perdi aqui. Se não fosse o Estado, quem regularia as frequências de televisão e rádio e cobraria aluguel por elas? Se não fosse o Estado, quem estocaria vento? Quem criaria o horário de verão? É óbvio que isso aqui realmente é algo que a gente para pensar que tem uma importância realmente exacerbada. Vamos lá, continuando. Sem o Estado, quem impediria que a China dominasse o mundo em 3 semanas? Se não fosse o Estado, quem impediria de importar um telefone chinês melhor e mais barato? Se não fosse o Estado, quem impediria... Se não fosse o Estado, quem iria me obrigar a ir à escola e aprender o que ele quer? Isso aqui é extremamente importante, porque já parou para pensar que a gente precisa do Estado para obrigar a gente a aprender o que ele quer que a gente aprenda para a gente poder continuar seguindo as coisas que ele quer que a gente siga? Isso aí é um plot twist interessante, a gente tem que parar para pensar mais sobre isso aí. Vamos lá, item 14. Se não fosse o Estado, quem faria obras superfaturadas em péssimas condições? Sem o Estado, quem me roubaria alegando que é para o bem de todos? Se não fosse o Estado, quem iria gerar o desemprego? Realmente isso aqui foi excelente. Se não fosse o Estado, como ficaríamos sem os memes da Dilma? Bem, eu acho que o livre mercado de memes ia alocar de forma racional aí como é que os memes seriam distribuídos pela internet, né? Se não fosse o Estado, quem incentivaria o anarcocapitalismo? Isso aí é um bom questionamento. Se não fosse o Estado, quem proveria propaganda eleitoral gratuita? Meu amigo, parando para pensar direitinho, realmente são coisas importantes. Item 20. Se não fosse o Estado, quem iria interferir no livre mercado? Pois é. Se não fosse o Estado, quem empregaria incompetentes? Se não fosse o Estado, quem me obrigaria a tomar banho? Se não fosse o Estado, quem mataria o bebê Alf? Isso aí é uma pausa na risada, porque realmente foi uma parada totalmente perniciosa que aconteceu com o bebê. Se não fosse o Estado, quem seria o Estado? E aí? Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus Estado agora para resolver esse problema? Aliás, cadê seu Deus Mercado para resolver essa questão? Sem o Estado, quem seria o Estado? Responda isso, seu anarcocapitalista moleque utópico. Se não fosse o Estado, quem criaria leis? Se não fosse o Estado, nós não teríamos o capitalismo. Nossa, essa é extremamente comunista. Se não fosse o Estado, quem pagaria o 13º salário? Já parou para pensar? Que a gente precisa do Estado para defender o nosso 13º salário. Se não fosse o Estado, quem iria cobrar impostos? Ora, não é mesmo? Parece que temos um novo questionamento acerca da metafísica, por assim dizer. Se não fosse o Estado, quem iria me roubar? Pois é, já parou para pensar? Isso também é importante. Sem o Estado, como os ANCAPs vão acabar com o Estado? Ora, parece que o pessoal aqui gosta realmente de criar paradoxos, né? Já parou pra pensar? Se fosse sem o Estado, realmente não ia ter Estado para acabar. Já pensou? Que doideira. Mas, pelo visto, a gente tem que lembrar de que sem o Estado, outro Estado surgiria, né? Que é a pior coisa que pode acontecer no Capistão, é surgir outro Estado, né? De acordo com os próprios refrustadores do anarcocapitalismo. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Se não fosse o Estado, quem iria imprimir dinheiro e gerar inflação? Isso aqui também é importante. Se não fosse o Estado, quem protegeria os animais? Ora. Parece que a gente vê o Estado protegendo animais o dia inteiro, né? Acho que os animais deixaram de entrar em extinção por causa disso. Vamos lá.
Se não fosse o Estado, quem iria criar pobreza e miséria para depois cuidar dos pobres e miseráveis com o dinheiro roubado deles próprios? Isso é um ponto importante. Eu sei que esse vídeo é mais zoeira, mas a gente muitas vezes não para pra pensar que, pô, o pessoal questiona, olha, como é que vai ser isso para os pobres se o Estado não prover? Mas espera aí, se o Estado precisa prover isso para os pobres, então como é que o Estado está pagando isso? Com dinheiro de quem? Dos próprios pobres? Fica aí, né, a reflexão simples e bem direta para o pessoal que fica, de mimimi, não, a gente precisa do Estado para isso, para aquilo. Tem uma aqui que é muito boa. Se não fosse o Estado, quem tiraria a TV Globinho para colocar programa de lacração? Sem o Estado, quem vai punir as pessoas por falar? Isso aí tá perto de acontecer já. Sem o Estado, quem iria pautar a criação de leis éticas, como ter formigueiro em casa ou proibir consumo de melancias? Isso é geralmente o nível intelectual das leis que o Estado tenta criar, né? Se não fosse o Estado, quem iria proteger as fronteiras escancaradas do nosso país? Se não fosse o Estado, quem gastaria mais do que arrecada e imprimiria o nosso realzinho de cada dia? Cadê aqui mais? Se não fosse o Estado, quem daria subsídio para empresas? Se não fosse o Estado, o que os libertários iriam refutar? Os outros libertários, óbvio. Deixa eu ver mais aqui. Item 41. Se não fosse o Estado, quem patentearia os medicamentos? Se não fosse o Estado, quem iria obrigar os restaurantes a colocar gelo no refrigerante? Se não fosse o Estado, quem equiparia o exército? Se não fosse o Estado, quem resolveria os problemas que ele mesmo causa? Eu até quero fazer um vídeo sobre isso, sobre pobreza, sobre o Estado causar pobreza e depois dar a muleta, dizer que ele mesmo vai acabar com a pobreza. Se não fosse o Estado, quem daria ordem de prisão para uma pessoa que tem vergonha do STF? Bom, eu acho importante comentar isso porque eu não sinto vergonha do STF, não. Eu acho que eles são muito bons para fazerem o que eles são pagos para fazer. E vocês já sabem o que eles são pagos para fazer, não é mesmo? Não precisa eu ficar falando. Se não fosse o Estado, quem regularia os lençóis freáticos? Isso é de extrema importância. Se não fosse o Estado, quem criaria canais de televisão como TV Senado e TV Câmara? Se não fosse o Estado, quem iria proporcionar e bancar festas muito importantes como a parada gay? O cara já botou as interrogações do lado. Se não fosse o Estado, como iríamos exercer o direito de sonegar? Se não fosse o Estado, como as escolas saberiam que matéria ensinar? Já parou pra pensar nisso também? É de extrema importância. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. 50 argumentos aí pra você pensar e refletir se realmente não vale a pena passar a defender o Estado, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre a saga de livros The Witcher, que tá ali, toda bonitinha. Vocês acham que é legal também fazer uma do Injustice? Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira HQ. A quarta só deve sair a definitiva no ano que vem. E a quinta só em 2020. Não, a quarta deve sair esse ano, né? 2019. E a quinta só em 2020. Só que, tipo, eu não li tudo. Vocês gostariam de que eu falasse já da perspectiva anárquica que eu tenho acerca das três primeiras HQs do Injustice? Se vocês tiverem vontade, deixem aqui nos comentários. E também minha carteira de Nano tá aqui na descrição, caso vocês queiram fazer doações de Nano, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu, falou e fui.